paz do Senhor. Antes de fazer o resumo da sexta lição desse quarto trimestre, eu quero agradecer a todos os irmãos, irmãs, amigos, amigas que nos têm acompanhado e que também têm se inscrito no nosso canal e, além disso, têm deixado mensagens de estímulo para que nós possamos continuar o nosso trabalho, o qual estaremos sempre procurando melhorar e aperfeiçoar. O título da lição é Enfrentando as Investidas do Inimigo. É a lição de número 6, que será ministrada em classe no dia 11 de novembro de 2018. Irmãos, na nossa versão de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que nós usamos na nossa Bíblia do Culto, o versículo 33 do capítulo 13 do Evangelho de Marcos nos diz o seguinte: olhai, vigiai e orai. Essas três atitudes foram usadas por Neemias para enfrentar seus opositores com sucesso, como veremos a seguir. O texto áureo diz: e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Neemias, capítulo 6, versículo 3. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus nos adverte em Mateus 10,16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Neemias foi prudente, não aceitando o convite de Sambalate e Gesem, e simples ao responder que não iria ao encontro proposto, pois tinha uma prioridade: fazer a obra de Deus. Verdade aplicada. Quando trabalhamos para Deus, a oposição se apresenta de várias formas. Para enfrentá-la, é de suprema importância uma vida de oração, crendo que o Senhor nos livrará e providenciará o necessário para o nosso sustento. Irmãos, Paulo escreve em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E também todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Logo, ao se trabalhar na obra de Deus, é natural sofrer oposição. Mas o que fazer? Salmo 18, versículo 3 diz o seguinte: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Objetivos da lição: explicar que o inimigo não nos dá trégua. Segundo, apresentar táticas para vencer os opositores. E terceiro, mostrar como resistir à intimidação. Esses três objetivos são tratados respectivamente nos tópicos 1, 2 e 3 da nossa lição. Os textos de referência se encontram no livro de Neemias, capítulo 6, versículos 1, 2 e 3. Irmãos e irmãs, no versículo 1, nós vemos que o inimigo vive procurando brechas no muro das nossas vidas para poder nos atacar. Mas quando não encontram, vão armar ciladas para nos matar. No versículo 2, verificamos que armaram uma cilada para tirar Neemias da sua posição de segurança em Jerusalém, tentando trazê-lo para o Vale do Ono, fronteira entre Samaria e Judá, para ali terem a oportunidade de lhe fazer mal. No entanto, Neemias estava atento para não cair no laço do passarinheiro, pois habitava no esconderijo do Altíssimo. No versículo 3 do nosso texto de referência, vemos que, assim como Sambalate e Gesem não foram pessoalmente a ele, Neemias agiu da mesma forma. Enviou-lhes mensageiros com uma resposta firme, porém educada, não dando oportunidade para que eles o criticassem. Introdução. Nesta lição, veremos os inimigos da obra do Senhor agindo mais uma vez. Quando faltava a colocação dos portões nas muralhas, Neemias se vê outra vez sob intenso ataque inimigo, mas ele reage de forma
surpreendente. Irmãos e irmãs, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos adverte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E logo no início do versículo 9, somos ensinados a reagir resistindo firmes na fé. Ponto 1. Velhos inimigos, novas máscaras. A dinâmica do reino de Deus deixa claro que não fomos chamados para nos acomodarmos enquanto esperamos a volta de Cristo, mas sim, conforme Efésios 6,17, para colocarmos um capacete e irmos à guerra. Portanto, é fundamental uma postura de constante vigilância, oração e atitudes dirigidas pelo Espírito Santo, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9. É exatamente isso que Neemias viveu na obra do Senhor. Desta vez, os velhos inimigos se reapresentam. Agora, com outras estratégias de ataque. Nesse tópico, analisaremos algumas delas. 1.1, buscando a distração dos trabalhadores. Meus amigos, Apocalipse 12:9 fala da antiga serpente, identificada por Satanás, que engana todo mundo. É ela que estava usando Sambalat e Gesem para, através da tentativa de distração, atrapalhar a continuidade da obra. É por isso que a palavra de Deus nos adverte a perseverar até o fim para sermos salvos, conforme Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13. 1.2. Falsa aparência amigável. A palavra nos adverte em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que o inimigo se transfigura em anjo de luz. Os que escarneciam a obra agora queriam sentar para conversar. O Salmo 1 nos adverte claramente para não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. E que comunhão tem a luz com as trevas, conforme 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, na sua parte final. 1.3. Afastar ou intimidar o líder. O inimigo propôs um encontro com Neemias, no Vale do Ono. É uma região fronteiriça de Samaria com Judá. Ela pertencia a Judá, mas ela estava ali submetida a uma liderança de traidores. Ela ficava a uma distância de 50 quilômetros de Jerusalém. E mesmo que não conseguissem matar ou sequestrar Neemias, no mínimo, estariam atrapalhando a continuidade da obra. O Senhor Jesus, em Mateus 26, 31, citando o profeta Zacarias, capítulo 13, verso 7, diz assim: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Ponto 2. Táticas para vencer os opositores. As insistentes e constantes investidas do inimigo muitas vezes podem provocar abatimento nos servos de Deus, mas não destruí-los. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 9. Ao longo do livro de Neemias, temos notado que a oração era uma constante na vida desse servo de Deus. Portanto, seja qual for a tática a ser adotada para vencer os opositores, nunca será dispensada a oração. Efésios 6,18. A postura de Neemias deve ser a nossa também. Aprendamos mais com esse destacado líder. 2.1. Discernindo uma importante arma de defesa. Meus irmãos, em diversas passagens bíblicas, vemos que o Senhor Jesus conhecia as intenções dos corações dos seus opositores, pois era revelado pelo Espírito Santo. E, da mesma forma, acontecia na vida de Neemias. Nós sabemos, irmãos, que Cristo concede à igreja o dom de discernir os espíritos, conforme 1 Coríntios 12:10. Irmãos, esse
dom é essencial para que a gente possa identificar lobos travestidos de ovelhas. 2.2 Manter o foco, uma arma indispensável na obra de Deus. Hebreus 12, versículos 1 e 2, nos ensina a deixar todo o embaraço e o pecado, e que corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Assim como Neemias, a igreja tem que manter o foco no Senhor para cumprir a nossa grande comissão de pregar e ensinar o Evangelho. 2.3 Oração, uma arma fundamental para renovar as forças. Um dos recursos do inimigo é a calúnia, isto é, fazer falsas afirmações desonrosas a alguém. Os inimigos, apoiados até mesmo por falsos profetas, diziam que Neemias queria se rebelar contra a Pérsia, declarando-se rei de Judá. Mas Neemias não se deixou intimidar. Ele tinha uma autorização por escrito do rei Artaxerxes para fazer essa obra. E ele rebateu com veemência essas calúnias. No entanto, a sua verdadeira segurança estava em Deus e orava pedindo ao Senhor para fortalecer as suas mãos, conforme o capítulo 6, versículo 9. O inimigo viu que a calúnia não fez efeito, mas não desistiu e usou o sacerdote Semaías para armar uma cilada para Neemias, afirmando que o inimigo viria a matá-lo e que ele deveria se esconder no meio do templo e assim fazê-lo pecar, pois Neemias não poderia estar ali naquele lugar, ele não era um sacerdote. E ao fazer isso, eles teriam uma brecha na vida de Neemias para acusá-lo. Só que eles não contavam com a coragem e fidelidade a Deus de Neemias, que imediatamente percebeu tratar-se de uma armadilha, conforme Neemias capítulo 6, versículos 11 e 12. E ele, mais uma vez, orou, como os irmãos podem ver no versículo 14. Item 3. Resistindo à intimidação. A notícia de que Neemias ia bem na condução dos trabalhos causou uma tremenda perturbação em Sambalate, Tobias e Gesem, além dos demais membros do seu grupo opositor, conforme Neemias capítulo 6, versículos 1 e 2. Eles perceberam que suas estratégias falharam e sofreram grande frustração. Não fosse a confiança na providência divina, talvez os judeus já tivessem desistido da reforma. Contudo, Neemias contava com os recursos espirituais com os quais o Senhor sempre está pronto a suprir aqueles que o buscam. 3.1 Consolidando as conquistas. O muro foi concluído em 52 dias, conforme o capítulo 6, versículo 15. Todas as investidas do inimigo foram frustradas. E aí, irmãos, eles ficaram temerosos, abatidos e com sentimento de inferioridade. Eles tiveram que reconhecer que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso dos judeus, foi que tinha dado essa vitória para eles, conforme o versículo 16 desse capítulo. E essa vitória, irmãos, ela tinha que ser mantida. O inimigo ainda não tinha sido destruído. Vale lembrar as palavras de Thomas Jefferson, o terceiro presidente da história dos Estados Unidos. Ele disse o seguinte: o preço da liberdade é a eterna vigilância. 3.2 As estruturas de uma liderança eficaz. A liderança de Neemias estava baseada em 3 pilares. Primeiro, o seu caráter. O seu caráter, irmãos, ele foi moldado no conhecimento e na prática da palavra de Deus. Segundo pilar,
confiança. Neemias sempre confiou nas promessas do Senhor para a sua vida. E o terceiro pilar, coragem. Ele tinha a coragem necessária para que desse, inclusive, a própria vida, para que o seu empreendimento, a missão que Deus lhe deu, fosse cumprida. Irmãos, ele, nesse ponto, tipifica o Senhor Jesus, o qual deu a sua própria vida para poder nos salvar. Item 3.3. Um caminho traçado por Deus. Neemias certamente conhecia o livro do profeta Isaías. Lá no capítulo 30, versículo 21, diz o seguinte: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Irmãos, e nós conhecemos João 14,6, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, não vamos nos desviar nunca do nosso caminho, o qual Deus tem traçado para nós. Conclusão: se os obstáculos diante de nós parecem intransponíveis, a ordem é não desistir. Se chegamos até onde estamos, é porque o Senhor caminhou conosco até esse momento. Se permanecermos no centro da sua vontade, sua fidelidade nos garante que Ele continuará conosco em todo o tempo. Irmãos, esse foi o nosso comentário resumido da nossa sexta lição desse quarto trimestre. Que Deus continue abençoando os irmãos. A paz do Senhor.